Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos rever a acentuação gráfica. Lembrando que sílaba são todas as expressões constituídas em torno de uma vogal. Quando ela é uma sílaba com menos intensidade, ela é chamada de sílaba átona. E quando ela tem maior intensidade, ela é chamada de sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Vamos só recordar. Encontro vocálico é o encontro de duas vogais ou mais em uma sílaba. Pode ser um ditongo, quando tem duas vogais na mesma sílaba, assim como em água, tem o A na mesma sílaba. Noite, o I na mesma sílaba, noite. Tritongo tem três vogais na mesma sílaba. Paraguai, U-A-I na mesma sílaba. Nós chamamos de semivogal quando ela é um pouquinho mais fraca do que a vogal. Mas as três nas mesmas sílabas nós chamamos de tritongo. Hiato, quando as duas estão juntinhas na palavra. Ó, dia tem duas juntinhas, mas na separação silábica, vai uma para cada sílaba, dia. Hiato, quando elas estavam juntas e se separam na divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Sol tem uma sílaba só, portanto é monossílaba. Café, café, duas sílabas de sílaba. Óculos, três sílabas. Ó-cu-los, trissílaba. Maravilhoso, polissílaba, quatro ou mais sílabas. Maravilhoso. Quando tem quatro ou mais sílabas, nós chamamos de sílaba. A sílaba átona é a mais fraca, a sílaba tônica é a mais forte, com mais ênfase. Quanto à regra de acentuação gráfica, as monossílabas tônicas, lembrando que sempre veremos as terminações das palavras. As monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, sempre serão acentuadas. Oxítonas, quando a última sílaba é tônica, terminada em A, E, O, em ou ens, será acentuada. Paroxítona, penúltima sílaba tônica, terminada em L, N, R, X, P, S, será acentuada. Além dessas, as paroxítonas terminadas em ão, i, uns, us ou ditongos, a gente acabou de ver os ditongos, duas vogais na mesma sílaba, quando tiverem essas terminações, serão acentuadas. Proparoxítonas. Essa regrinha é fácil, hein, galera? A antepenúltima sílaba tônica, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Essa é fácil. Formação de palavras. Vamos lá. Quando nós temos um radical, é a parte da palavra que não muda, ela estabelece o significado da palavra. Acrescentando outras partes, tanto antes quanto depois, ao radical, nós chamamos de afixos. São os morfemas, as unidades de significado acrescentadas ao radical. O prefixo é antes do radical, sufixo depois do radical. Quanto à estrutura de formação de palavras, a palavra primitiva não deriva de nenhuma outra. Por exemplo, campo. A derivada é formada de uma primitiva. Campestre. Campestre. Foi acrescentado um sufixo. Palavra composta quando tem dois ou mais radicais. Guarda-chuva. Sol. Processo de formação de palavras. Então, nós vamos ver por prefixação, quando tem um prefixo antes do sufixo. Sufixação, quando vem o sufixo depois do radical. Então, ó, prefixo, prefixação. A, normal. Antes do radical normal, foi acrescentado o prefixo a. Sufixação. O radical pedre, foi acrescentado o sufixo eira, pedreira. Então, sufixação é após o radical. Quando o processo é formado por prefixação e sufixação, quer dizer que é acrescentado um sufixo a uma palavra que já tem um prefixo. Aí nós chamamos de processo de prefixação e sufixação. E um detalhe importante: se eliminar uma das duas partes,
o prefixo ou sufixo, ainda tem sentido. Quando é uma parassíntese, uma derivação por parassíntese, é acrescentado o sufixo e o prefixo ao mesmo tempo, isto é, simultaneamente, certo? Mas, se tirar algum deles, não tem sentido. Os exemplos. Entristecer, não existe entriste, nem tristecer. Composição por justa posição. Não ocorre alteração fonética, isso quer dizer que não perde nenhuma letrinha. Couve-flor, passa tempo. Composição por aglutinação, perde alguma letrinha. Planalto, plano alto. Alguma dúvida? Eu